Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, vamos trazer a coletiva do técnico Rafael Paiva, analisando mais uma vitória do Vasco, de novo em cima do Atlético aqui em São Januário. Olha a Bob Dinamite, 2-1 de virada, leva uma vantagem para o jogo do dia 11, depois dos jogos das seleções lá em Curitiba. Vamos ver a análise que ele faz, começando pela parte psicológica, né? Como está a cabeça dessa moçada? A gente tem tomado mais gols do que a gente gostaria antes de fazer, né? Mas eu acho que fica realmente a capacidade que a gente tem tido de se controlar, né? Claro que tem um trabalho psicológico por trás, há um trabalho de campo. Acho que é um trabalho multidisciplinar aí, de todos os setores envolvidos, o encorajamento dos atletas, a capacidade que eles têm de entender que eles podem virar qualquer tipo de jogo, porque a gente tem futebol para isso, né? A gente não gostaria de ficar tomando esses gols aí, mas, de novo, acho que fica que a gente tem futebol para ganhar, principalmente aqui em casa a gente é muito forte, a torcida empurra muito. E é uma conscientização interna mesmo que a gente tem feito para tentar mostrar para os atletas o nível que a gente tem, onde a gente quer brigar, onde a gente quer chegar. É muito em cima de realmente acreditar no poder que a gente tem. Eu acho que isso faz diferença na hora que a gente está atrás do placar para conseguir essas viradas e essas vitórias aí. Rafa, sem dúvida é um time de muita qualidade do outro lado, o Atlético, né? E sem dúvida, também você mexeu hoje, deu tudo certo. Queria que você falasse dessas substituições aí. Eu tenho passado assim que eu acredito muito no grupo que a gente tem, no elenco que a gente tem, nos jogadores que a gente tem, essa mescla de jogadores experientes com jovens jogadores, atletas aí com idade sub-20, e a gente está conseguindo potencializá-los, né? Conseguindo algumas sessões de treino a mais aí. A gente tem conseguido colocar algumas ideias em prática e potencializado mais jogadores, porque a gente sabe que isso vai fazer diferença para buscar as vitórias, para você continuar forte no segundo tempo. Acho que mais atletas estão entendendo o que a gente busca, a nossa forma de jogar, o caminho de buscar mais vitórias, pontuar sempre, ganhar jogos em casa. Então a gente está conseguindo deixar mais jogadores do grupo do nível que a gente quer, em todos os sentidos, técnico, tático, psicológico, e, de novo, fortalecer e qualificar os jogadores que a gente tem, que tem muito potencial. Boa noite, Paiva, parabéns pela vitória. Ainda pegando um pouco de gancho na última pergunta, mas como tem sido lidar com tantos desfalques, né? A gente já sabia que provavelmente não ia contar com o David, não ia contar com o Paulo Henrique, ainda teve essa última surpresa, entre aspas, surpresa negativa, do Adson também ficar fora. Como tem sido lidar com tudo isso? Para o jogo de volta não vai ter o João Vitor, como tem sido para administrar, né, todos esses desfalques que o Vasco tem tido? É isso, não adianta a gente ficar choramingando, né? Essas situações, elas acontecem, eu acho que está todo mundo sujeito a isso, a gente vê outras equipes aí perdendo jogadores também, a gente tem que acreditar no grupo que a gente tem, acho que não adianta a gente ficar dando desculpa, e os atletas que estão entrando, eu acho que eles estão entendendo isso, sabe? Por mais que mude a característica, mude um pouquinho o nível de experiência, os jogadores que estão entrando, eles estão tentando, estão deixando o máximo, a gente sempre falou que a gente não negocia a forma de jogar, a nossa entrega, isso eles estão deixando. E a gente está conseguindo buscar as vitórias, a gente está conseguindo potencializar os jogadores. Eu acho que isso é o mais importante. É muito difícil perder esses jogadores. David, Adson, João, são jogadores importantes. Mas, de novo, a gente tem qualidade no elenco para tentar suprir, para tentar buscar alternativas no que a gente tem ali. Olá, Rafael, parabéns pela vitória. Joel Silva, do canal Atenção Vascaínos. Queria que você mensurasse o tamanho dessa vantagem, dessa vitória, tendo em vista que jogar na Liga Arena é muito complicado, ainda mais para o Vasco, que, se eu não me engano, empatou o primeiro jogo lá com gramado sintético no ano passado, né? O Vasco sempre tem muita dificuldade. Então, eu queria que você mensurasse o tamanho dessa virada, mais uma, sob o seu comando, e também, se puder, falar um pouco da estratégia do jogo de domingo. Você pensa em poupar alguém ou não? Se tem já alguma coisa traçada para o jogo contra o Vitória? Obrigado.
Dificílimo jogar lá, né? Muito difícil. Jogar num sintético como é lá, a bola fica muito rápida, até você ajustar o tempo, por mais que a gente já tenha jogado lá, no momento do jogo é diferente, a gente sente o início do jogo. O início do jogo deles é muito forte lá. Então a gente sabe que vai ser um jogo dificílimo e é uma boa vantagem, né? Mas ela é muito aberta ainda. Para mim o jogo está muito aberto. A gente tem que estar extremamente concentrado. É uma vantagem que é a mínima possível, né? A gente tem consciência disso, mas a gente tem que estar muito concentrado para o jogo de lá. A gente vai ter que trabalhar muito, batalhar muito no jogo, tentar jogar também, porque se a gente for lá para defender, a gente sabe que eles são muito fortes, eles atacam muito e, enfim, a gente vai ter que estar muito focado. Então, para nós, o jogo está muito aberto. A gente tem noção disso, é uma vantagem mínima. A gente tem que estar muito focado para fazer um grande jogo lá, para a gente chegar entre os 4 na Copa do Brasil. A respeito do jogo do Vitória, a gente ainda não definiu o plano ali. Era fundamental esperar o jogo acabar, para ver o contexto do jogo. A intensidade, a gente não tinha dúvida que ia ser altíssima, né? Mas a gente precisa ver como os atletas vão estar amanhã, para perceber ali as trocas que a gente vai ter que fazer, se tiver que fazer. Mas a partir de amanhã que a gente vai pensar no Vitória, eu não consigo te adiantar nada agora. Boa noite, Paiva, Sérgio, do podcast Cruz Maltino, parabéns. Hoje a gente viu que o Atlético veio para amarrar o jogo, desde o início, né? E percebemos também um Payet muito agitado, com essa cera, ele chegava junto do árbitro, conversava, reclamava. No intervalo teve uma conversa para tentar acalmar, para ele focar mais no jogo. Teve algum papo com relação a isso? Não, eu acho que essa conversa a gente já teve antes do jogo começar, né? A gente sabia que o jogo podia caminhar para esse sentido, né? Do Atlético tentar recortar mais o jogo, de deixar o jogo um pouco mais tenso ou mais parado. E a gente sabia que o fator casa era importante, a gente precisava buscar essa vantagem. Então a gente tinha que tentar acelerar mais o jogo, né? E realmente vai irritando, para um pouco o jogo, o goleiro caiu algumas vezes. Mas assim, a gente sabia que a gente tinha que manter o nível de concentração, mas ali dentro de campo é a forma deles extravasarem, né? O Payet sentiu um pouco mais e fica um pouco mais irritado, mas eu acho que isso faz parte do contexto do jogo também. A gente sabia que a gente tinha que passar por cima disso também, né? E a gente conseguiu. Acho que o mais importante é que a gente saiu com a vitória, independente do que aconteceu ou da forma que foi. E isso vai calejando a gente, vai deixando a gente mais forte. E jogo de Copa tem essa característica e a gente tem que passar por tudo isso se a gente quer ir avançando de fase. Rafael Paiva, boa noite. Fernanda Pisotti, da Rádio Band News FM. Mais uma virada nos minutos finais aqui nessa tensão toda, com a torcida jogando junto. Eu queria que você falasse sobre o mental dos jogadores, né? O Léo, foi divulgado o vídeo na pré-eleição no jogo passado, incentivando a equipe, dizendo que o grupo está unido, todo mundo junto até o final. E eu queria que você falasse sobre isso, a importância do Vasco ter esse equilíbrio para conseguir essa virada nos últimos instantes da partida. Eu acho que passa muito pelo quanto o grupo está unido, né? A gente sempre fala que a gente não consegue colocar todo mundo para jogar, mas todos se sentirem importantes, né? E, de fato, a gente não só falar isso, mas demonstrar, né? Então, acreditando nos jogadores que a gente tem, potencializando todo mundo, tentando, de alguma forma, rodar os jogadores, não só na equipe titular, mas nas convocações também. Realmente inserir todo mundo, né? Com ações também, eu acho que a gente tem feito isso. O Léo, eu sempre falei que é uma das lideranças, é um jogador experiente, é um líder do grupo também, assim como outros jogadores. Então isso faz a diferença, né? As lideranças ali, em todas as ações, é sempre voltada para a gente tentar ganhar o jogo, para a gente tentar evoluir, dar experiência para os atletas mais jovens, e a gente está caminhando para isso. Então acho que não é à toa aí que a gente vem de 7 jogos sem perder, com 4 vitórias, parte muito pelo nosso dia a dia, que as pessoas às vezes não conseguem enxergar porque não tem como, né? O que visualiza é só o jogo, mas tem muita coisa por trás do jogo também, né? E a gente tem trabalhado muito em cima disso. Hoje eu só queria colocar que a torcida o tempo todo nos apoiou, mesmo no momento que a gente estava perdendo, a gente sabe como é difícil aqui,
e a torcida tem acreditado, né? Pelo menos o meu sentimento é, eles têm acreditado cada vez mais na gente, cada vez mais no grupo. Isso faz uma diferença gigantesca para a gente ter coragem também, para a gente ter energia para buscar as vitórias, as viradas. Então, para mim, fica muito esse saldo positivo de acreditar um pouquinho mais na gente, mesmo na adversidade ali. Isso faz muita diferença para a gente. Boa noite, Paiva. Brian Lucas, do Antenados na Jogada. Hoje a gente teve praticamente um replay do último jogo, né? Saindo atrás, uma virada. Mas, diferente de segunda-feira, hoje foi um jogo de Copa e esse gol do Atlético pode ser importante durante os 2 jogos, 180 minutos. Eu queria que você falasse como preparar o mental do time para não sair atrás do placar, porque nos últimos jogos o Vasco vem tomando gol no início dos jogos, ou durante o primeiro tempo, mas sempre saindo atrás do placar. Como preparar a equipe para o jogo da volta para o time entrar bem e não sofrer esses gols, não sair atrás do placar, que numa partida de Copa pode ser bem prejudicial e na casa do adversário, num gramado diferente, talvez o time não consiga correr atrás. Obrigado. A gente espera muito não tomar o gol, né? Se a gente não tomar o gol, a gente passa de fase, mas é muito difícil você controlar, né? O adversário tem muito mérito no que eles fazem também. E a gente tem consciência disso, a gente sabe que a gente tem que estar extremamente concentrado, ligado. A gente sabia das armas do Atlético, que não são poucas, é um time que transita muito forte, muito potente, machuca demais a defesa adversária. E a gente tem consciência disso, né? Por mais que a gente tente neutralizar tudo, há competência do outro lado também, né? Então, o nível de competitividade é muito alto. Acho que, de novo, eu falei da última vez, se assemelha a um jogo de xadrez, porque cada um faz um movimento, você tenta neutralizar tudo, mas o adversário também busca outros movimentos, outras formas de atacar. A gente tem que estar muito concentrado, muito focado, trabalhar muito defensivamente, mas, na minha opinião, não tem forma melhor de você se defender do que você fazer o gol, de você tentar buscar o gol lá, não ficar esperando o resultado ou estar com o placar embaixo do braço. A gente tem que jogar, a gente tem que tentar propor o jogo, a gente tem que tentar fazer os gols antes deles, e é isso que a gente vai lá. A gente vai tentar competir muito e tentar buscar essa classificação, né? Não vamos só para defender, para não tomar o gol. A gente vai tentar jogar para tentar fazer o gol e tentar buscar a vitória lá também. Eu acho que isso é importante. Paiva, boa noite. Emanuele Ribeiro, do GE. Globo. Parabéns pela vitória. Você tem hoje no elenco 2 meias de alto nível, que são Coutinho e Payet, mas ainda não conseguiu utilizá-los ao mesmo tempo. Conseguiu muito pouco isso, né? O Coutinho está voltando de uma lesão agora, ia ser relacionado para o jogo de segunda, acabou não sendo por causa da Covid. Hoje já voltou a treinar. Ele fica à disposição para o jogo contra o Vitória ou vai ser uma opção para o jogo de volta contra o Atlético Paranaense? Como que você está planejando aí essa volta do Coutinho e pensando também nele com o Payet juntos aí nesse time? Obrigada. Coutinho está realmente... ele quer demais jogar, né? Então ele tem sentido demais ficar fora, porque ele sabe que ele tem a capacidade gigante de contribuir para a gente, é um jogador extremamente diferente e a gente precisa ter cuidado, né? Não adianta a gente tentar acelerar o processo, acho que tem que ser na hora que realmente ele estiver 100%, né? A gente ainda tem aí 2 sessões, contando a sessão de amanhã e sábado, para a gente tomar essa decisão, depende muito como ele vai responder, né? Vontade é o que não falta para o Coutinho, capacidade a gente tem total clareza que também não vai faltar, ele vai nos ajudar muito. É só a gente ter paciência com o momento, né? A gente tentar não queimar essa etapa para a gente não perdê-lo, assim como a gente fez com o Payet também, né? O Payet tinha uma sequência de jogos, daí ficava uma sequência parada, a gente está conseguindo fazer com que o Payet jogue por mais tempo, por mais jogos seguidos, e a gente vai ter que ir para o mesmo caminho que o Coutinho. A gente tem que ter paciência, vamos esperar essas 2 sessões aí para a gente ver o que acontece. E tenho certeza que no momento que ele estiver bem e for para o jogo, relacionado, ele vai nos ajudar demais. Boa noite, Paiva. Jonatas Santos, canal BTB Esportes. Falando do Payet, o Jean Davi, né, entra no lugar dele e tem ali 17 minutos jogados na partida. Apesar do pouco tempo, queria saber a sua avaliação pela estreia do jogador nessa partida de hoje e o quanto ele pode contribuir nesse time, né, apesar dos desfalques que o Vasco vem tendo ultimamente.
Eu acho um jogador extremamente talentoso, com capacidade de desequilíbrio pelo drible, né? É um jogador que dribla bem, é um jogador que tem uma capacidade alta de quebrar pressão, é um jogador que tem bom passe, ele joga pelo lado esquerdo, mas também hoje entrou pelo lado direito, entrou bem, é um cara que flutua bem para dentro, é um jogador qualificado, tenho certeza que entendendo ali a forma que a gente joga, cada vez mais adaptado, vai nos ajudar bastante. É um jogador que tem um histórico aí de gols, de assistência, tenho certeza que ele vai contribuir muito. Já deu para perceber nos poucos treinos que é um atleta extremamente profissional, acredita demais no treino, é uma pessoa extremamente do bem, então tenho certeza que vai agregar muito para a gente também. Paiva Lineker Beyond, canal Mário Coelho Vasco, parabéns pela vitória. Você se aproxima, né, de uma semifinal de Copa do Brasil, um momento valioso para o Vasco na temporada. E a gente observando esse momento valioso, você perde o João Vitor, um zagueiro titular, para o próximo jogo contra o Atlético Paranaense. Diante de uma janela de transferências, você acha que essa falta do João Vitor exige um pouco mais da diretoria para trazer um jogador dessa posição? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu tenho insistido bastante, assim, que eu acredito demais no grupo que eu tenho, né? Então, como fiquei muitos anos na base, a gente sempre trabalhava muito com o que a gente tinha, né? Então, a capacidade de você evoluir o que você tem no teu grupo é o que te faz um bom treinador também, né? Então, eu acredito demais em evoluir os jogadores que eu tenho. Deixo para o Marcelo, para o Pedrinho, para o Felipe buscarem os jogadores, né? A gente tem aí há um tempo ainda, um tempo curto, mas temos, mas eu não posso ficar reclamando do que eu tenho, porque eu acredito nos jogadores que eu tenho, acho que isso é o principal. A gente tem o Lincoln da base, que é um atleta extremamente qualificado, a gente tem o Luiz, que é um zagueiro canhoto, que a gente ainda não conseguiu colocar, mas a gente acredita demais, é um jogador muito talentoso também, do Sub-20. Então eu prefiro, porque eu acredito, na verdade, de potencializar o que eu tenho hoje, né? Eu não posso ficar pensando que tem que vir alguém, eu preciso trabalhar o que eu tenho. Essa é uma marca que eu tenho como treinador, de tentar potencializar os jogadores que eu tenho, de fazê-los acreditar, de evoluir, de dar conta do recado. No final das contas, a gente vai ter que colocá-los e eles vão ter que dar conta, eles vão ter que jogar, eles vão ter que mostrar o potencial deles, porque eles almejam isso também. Então, é nisso que eu vou tentar trabalhar. Paiva, boa noite. Fernando Silva. Duas partidas com um placar igual nessa semana, o Vasco saindo atrás do placar. E queria perguntar para você o que você tira de positivo da partida de hoje, especialmente por um dos autores do gol, né, que foi o Puma. Estava sendo vaiado durante a partida, começou um pouco mal, mas aí conseguiu fazer um belo gol, inclusive. E numa determinada substituição, a parte dos torcedores ali atrás, não sei se você conseguiu ouvir, começou a chamar você de burro ali. As mexidas deram certo, o Vasco conseguiu virar. E eu queria também saber como é que você lida com esse tipo de situação, visto que o Vasco vem vindo de resultados positivos. A última derrota do Vasco foi há um mês. Então, sequência positiva para o Vasco, muito importante. Então, deixa essas duas perguntas aí para você, se possível. Obrigado. É isso, a gente vem de 7 jogos aí sem perder, com 4 vitórias, e eu acredito assim, o Vasco tem milhões de torcedores, né? Então eu acho que tem uma parte que ela faz um barulho grande, que ela está sempre descontente, né? E o que eu sempre falo para os jogadores e tento passar para nós assim é que quando você sai e na rua algum torcedor te encontra, onde você mora, você vai na escola do filho, é todo mundo parabenizando e puxando para cima. Então você não consegue agradar todo mundo o tempo todo, né? Os números estão aí, o que a gente tem feito, onde a gente está chegando, onde o Vasco está no Campeonato Brasileiro, o passo que a gente deu para tentar buscar uma semifinal de Copa do Brasil. A gente está trabalhando, a gente não consegue deixar todo mundo satisfeito o tempo todo. E o importante é a gente acreditar no nosso trabalho, o grupo está evoluindo, os jogadores do Sub-20 que a gente coloca para jogar e mesmo com algumas ausências a gente consegue ser competitivo, a gente consegue buscar as vitórias. Então é isso que fica de positivo. A torcida, uma parte da torcida é muito exigente mesmo, né? E
E ela criticou o Emerson Rodrigues no primeiro tempo, ele fez o gol, e ela dá risada e não critiquei mais, enfim. Isso faz parte, eu acho que faz parte do espetáculo. O futebol é assim, eu acho que a gente não vai mudar. Acho que não é só a torcida do Vasco, outras também são assim. A gente precisa continuar evoluindo. Se for vaiado 7 jogos sem perder, ganhando 4 jogos, a gente tem que continuar assim, que seja assim. E o importante é que internamente a gente está muito fechado, muito forte, evoluindo, e a gente vai continuar trabalhando para melhorar cada vez mais. Aí o técnico Rafael Paiva, deixe o seu comentário, analise aí, deixe o seu nome da sua cidade, próximo vídeo para a gente mandar aquele vídeo e mandar aquele abraço para você. Gostou? Quem foi o destaque do Vasco? O que você não gostou? Comente aí, fique à vontade. Vasco 2-1 em cima do Atlético na Copa do Brasil. Se inscreva no nosso canal Wellington Campos FC. Paga nada não, dá um joinha para fortalecer o nosso trabalho. É super importante esse joinha, que assim você nos ajuda demais, 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 demais. Estamos caminhando aí para chegar 90 mil inscritos. Me ajuda, por favor. Estamos juntos aqui no canal Wellington Campos FC. Fiquem com Deus. De São Januário, Wellington Campos.